Bom, e o acidente de avião que deixou 2 mortos ontem em São Paulo está sendo investigado pela Aeronáutica. Por isso, a Camila Yunis chega com os detalhes ao vivo para a gente. Camila, quais informações você traz, né? Acompanhou desde os primeiros momentos após essa queda na Zona Oeste de São Paulo. Também estive nessa cobertura in loco e agora com essas informações. Boa tarde. David, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fast News. E primeiramente a gente vai mostrar aqui para quem nos acompanha na Jovem Pan como está a situação aqui na Avenida Marquês de São Vicente, que já foi liberada para o trânsito desde ontem à tarde, depois que o CENIPA concluiu os trabalhos aqui no local. Neste momento, aqui na Marquês de São Vicente, o trânsito vai fluindo normalmente por aqui, né? Ontem você que esteve aqui, David, e viu bem como estava toda a situação, isso aqui estava completamente interditado. Os destroços estavam bem ali na frente, né, onde está um pouco mais queimado, um pouco mais preto ali no chão, né? A gente vê que tem ainda um resquício de combustível e, inclusive, a gente sente esse cheiro ainda de combustível aqui na Avenida Marquês de São Vicente. O que a gente tem neste momento? A via já foi liberada, mas técnicos da telefonia estão aqui ainda fazendo os reparos, porque a fiação ela foi bastante danificada aqui no local. Então a gente tem esses técnicos que estão fazendo esse reparo. Ontem mesmo, né, David, como você também acompanhou, os técnicos da Enel estiveram por aqui fazendo também os reparos, porque a energia elétrica também sofreu impacto bem nesse local onde aconteceu o acidente. Bom, o CENIPA ontem mesmo já tinha liberado, né, o local para circulação das pessoas e agora naquele momento foi a primeira apuração do CENIPA e agora começam as outras investigações. A Aeronáutica diz que a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Então, o principal, né, objetivo da Aeronáutica é justamente prevenir outros acidentes. Esse é o caráter da investigação que é realizada pela Aeronáutica. Ao mesmo tempo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Civil também vai fazer uma outra investigação. Esse caso que foi aberto um inquérito no 23º Distrito Policial de Perdizes, a Polícia Civil também vai fazer uma investigação para saber se teve negligência, imprudência ou imperícia nesse caso dessa aeronave que caiu aqui na capital paulista, na Avenida Marquês de São Vicente. O Ministério Público também vai acompanhar todas essas apurações, todas essas diligências. A gente lembra, né, David, a gente que acompanhou bem de perto toda essa movimentação, esse acidente que deixou 2 vítimas fatais, né? O piloto Gustavo Medeiros e também o proprietário da aeronave, o empresário e advogado Márcio Carpena, e deixou também outras 7 pessoas feridas. Claro, agora é esse trabalho de investigação, de apuração, de tentar entender o que aconteceu exatamente, né, David? Sem dúvida, né? Mas é preocupante ainda a presença de combustível aí no local, querosene, né, do avião que caiu. Realmente um cheiro muito forte, estive por lá, até por isso estou utilizando óculos hoje, porque realmente é uma inflamação nas vias aéreas e provavelmente provocou que eu nem conseguisse utilizar lentes de contato. Mas a investigação ela precisa ser feita, como a Camila trouxe a informação em relação a isso também. A perícia criminal esteve no local, eles vão fazer um mapa 3D, eu conversando com os peritos, eles relataram isso. Mas o que tem chamado bastante atenção, né, Camila, é que os dados do CENIPA mostram que de cada 2 em cada 10 acidentes aéreos, eles estão relacionados à falha ou o mau uso do motor. Então, eu gostaria que você trouxesse também essas informações dessas ocorrências que têm ocorrido nos últimos tempos. Pois é, David, algo que preocupa bastante, né? A gente tem comentado muito, nossa, quantos acidentes aéreos têm acontecido nos últimos tempos. O CENIPA faz esse monitoramento desde 2015 e nesses últimos 10 anos aconteceram 1.580 acidentes aéreos aqui no Brasil. Desse total, 355 estão relacionados a falhas ou mau funcionamento do motor. Isso de forma isolada ou somada a outros fatores. E aí, nesse relatório do CENIPA, a gente traz também
outros números, né, com relação a esses acidentes. Nesses últimos 10 anos, de acordo com o CENIPA, foram 303 acidentes de perda de controle em voo, 290 acidentes de excursão de pista, né, quando a aeronave ela acaba fugindo ali da limitação da pista, isso tanto na decolagem quanto na aterrissagem, e também foram 153 acidentes de perda de controle em solo. E um último dado, 126 acidentes de operação em baixa altitude, são esses os números, né, que traz o relatório do CENIPA. Você tinha falado, né, David, da questão do combustível, realmente é um cheiro forte, ontem estava bem mais forte, mas a gente vê, nosso cinegrafista Carlos Henrique mostra para vocês ali aonde tem um pouquinho mais de combustível. Claro, o cheiro ainda permanece, não é aquele cheiro forte que nós sentimos ontem, mas ainda tem um resquício. Mas é importante a gente destacar para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan que ontem mesmo o Corpo de Bombeiros, né, teve uma preocupação muito grande com relação a esse combustível que ficou na pista, porque ele é inflamável, né, é um material inflamável. Então existia esse receio muito grande do fogo se alastrar, mas o fogo foi contido, as chamas foram controladas e não teve nenhum perigo nesse sentido. Então, como a área que já foi liberada, né, pelo Corpo de Bombeiros, pelo CENIPA, né, por todos os órgãos que fizeram esses trabalhos aqui na Marquês de São Vicente, não tem nenhum perigo com relação ao combustível que está aqui na pista. Mas, claro, ainda a gente consegue sentir esse cheiro forte do combustível que foi derramado aqui na Marquês de São Vicente. David. Tá certo, Camille Yunes, ao vivo direto de São Paulo, muito obrigado pelas suas informações. Bom, já vou convidar aqui o Diogo da Luz, que vai fazer todas as análises junto com a gente no Fast News, porque ele, durante muitos anos, operou como piloto executivo, né? Além também de fazer parte da aviação, porque muitas hipóteses estão sendo levantadas em relação a esse acidente, Diogo. Até mesmo o contexto do céu ali estava completamente azul, não havia nebulosidade ontem, né? Quando ocorreu esse acidente, por volta das 7h18 da manhã. Também há uma questão que a gente apurou de forma preliminar de que a aeronave tinha passado recentemente por manutenção e logo na sequência sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e que essa manutenção deveriam ter sido feitos testes antes. Eu até gostaria de entender com você como que são realizados esses testes. O avião vai lá, passa por uma manutenção. De que forma que são testados os motores para saber se não há nenhum tipo de pane? Porque no ar, realmente, para você controlar isso, é muito difícil, né? Boa tarde. Boa tarde, David. E a você que nos assiste, um sábado muito especial. A manutenção nos aviões é feita com bastante rigor. É diferente daquilo que a gente vê nas oficinas mecânicas, pelo menos nas mais cotidianas. Muitas das mecânicas de automóveis já estão sofisticando. Primeiro, qualquer intervenção que tenha que ser feita no avião é só com o manual aberto. Aí o sujeito pode dizer, não, mas é a centésima vez que ele faz a mesma troca de pneus. Não importa, o manual tem que estar aberto e ele tem que ler o que ele vai fazer no manual e tem que confirmar o que está fazendo e anotar depois o que fez e passar a um supervisor para conferir. Então é bastante bem cercado de segurança, mais ou menos como um piloto na cabine. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele tem aquele checklist antes da partida no motor, antes de decolar, depois da decolagem, está sempre lendo os manuais para ter certeza que não pulou nenhum item. Agora, mesmo assim, existem falhas. Falhas, às vezes, na fabricação da peça ou mesmo na troca da peça e também, logicamente, na cabine. O que aconteceu lá, nós só saberemos depois que vier a investigação. Pode-se achar que foi uma sequência de falhas do piloto em questão, como pode-se achar que foi uma sequência de falhas mecânicas. Acredito que muito dificilmente ambas, porque é muito improvável, ambas não, ou melhor dizendo, apenas uma delas. É muito improvável que apenas um fator tenha contribuído, pode ser muitos. Acontecem coisas, às vezes, mais ou menos assim. Você tem um problema em um dos motores, por razões que podem ser as mais diversas, até falha de peça, ou de montagem, ou de operação. E ao tentar resolver o problema de um motor, inadvertidamente se reduz a potência do outro motor e aí a tripulação se vê sem nenhum deles. Isso já aconteceu. Estou dizendo que seja esse o caso? Não tenho a menor ideia. Só para explicar para vocês que pode ser uma sequência de fatores e muito provavelmente foi que levou esse acidente. Infelizmente, com a perda da vida de 2 colegas e, pelo lado bom, as pessoas no solo se feriram levemente, ainda bem.
Sem dúvida, a proporção deveria ser ainda maior, né? Poderia ser ainda maior caso atingisse algum dos prédios ali no entorno, porque tem muitos prédios comerciais, residenciais, além de escola também.